Olá a todos, sejam bem-vindos a Ciendo 2018. Meu nome é Jonatas Cortez Janese e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como potencializar o tratamento endodôntico com praticidade e qualidade. O foco da aula de hoje é conversar um pouquinho sobre como nós podemos tratar aqueles canais mais atrésicos. Já que o enfoque da minha aula é apresentar a vocês um novo sistema que está chegando agora no Brasil, a WA1, que é da TDK, está sendo importado pela Eurodonto, né? Mas antes de conversar um pouquinho sobre esta lima, eu gosto de fazer aquela retrospectiva sobre as limas que foram utilizadas de lá, tempos atrás, até a atual, tá? Então, com o tempo, tudo foi modificando, desde as formas de diagnóstico, começou com as perapicais, depois vieram as tomografias computadorizadas, ou então as técnicas de visualizações que, na minha concepção, mudaram muito também, que antigamente era um espelho que aumentava o tamanho, depois vieram as lupas, e mais atualmente a utilização de microscopia na odontologia em geral. As limas também evoluíram. Há algum tempo atrás, nós utilizávamos unicamente as limas manuais, que exigiam algumas sessões, não eram todos. Hoje em dia também não são todos os casos, mas a grande maioria dos casos não se dava para fazer uma sessão única, que poderia garantir um longo termo de sucesso, né? Principalmente quando apresentavam lesões muito extensas, você passava 1, 2, 3 a 4 dias trabalhando naquele canal, era um trabalho exaustivo, tanto para o operador quanto para o paciente. Não é bacana você ficar com aquele isolamento absoluto muito tempo, né? Hoje em dia nós já conseguimos diminuir bem, porque veio as limas rotatórias no mercado, as de níquel titânio, ProTaper Universal, a clássica, né? Quem não conhece essa daí. E essas limas vieram para o mercado, explodiram, deu um boom enorme, porém ao mesmo tempo que cresceu, ela gerou um certo medo, porque ela não avisava igual a manual quando ela iria fraturar. Então, o grande problema da ProTaper Universal é que ela tinha um grande índice de fraturas. Então, os dentistas, especialistas, eles tinham um certo medo, um certo receio quanto a como utilizá-la, né? Tanto é que no curso nós recebemos vários alunos que têm esse medo da utilização da ProTaper Universal devido ao índice de fraturas. Só que o mundo não parou aí, o mundo se modificou, pegaram esse níquel titânio e deram um tratamento térmico nele, e veio as limas mais novas com tratamento térmico, M-Wire, Fase R e esse monte de outros tratamentos que cada lima tem a sua. Elas melhoraram e muito a capacidade de resistência das limas contra torção ou fadiga cíclica e etc. E há pouco tempo atrás também surgiram as limas que não eram mais rotatórias, eram de um sistema diferente, que era um sistema reciprocante, aquela parecida com as furadeiras de petróleo, e veio as limas recíproca, o Wave One, todas com tratamento térmico para uma ampliação maior. E depois disso o mercado sentiu uma necessidade de como trabalhar com aqueles canais com uma grande curvatura, porque essas limas elas tinham ainda um índice de insucesso quando a curvatura era maior, ou então quando a curvatura era maior com uma atresia. E para isso começaram a surgir as mais novas limas com controle de memória. O que é esse controle de memória? São aquelas limas que quando você pré-curva elas não retornam à sua forma original. Então, com esse controle de memória nós conseguimos agora trabalhar com canais com uma maior curvatura e, a palavra eu acho que é a mais correta, com uma maior segurança. E hoje em dia, esse controle de memória que estavam apenas nas rotatórias, agora estão vindo para as reciprocantes. Que é isso que eu quero conversar hoje com vocês sobre as limas da TDK, aquilo que eu posso falar, um novo astro ainda não chegou, mas por que eu estou falando isso? Porque é uma lima com custo-benefício extremamente bom, tá? E é uma lima que para o seu dia a dia vai se adaptar perfeitamente. Ou seja, é uma lima para você usar em quase todos os casos que você pegar no seu consultório.
ela pode servir aí como, entre aspas, um coringa, tá? Então, falando um pouquinho dessas TDKs, de como é que ela funciona, eu queria apresentar a vocês um pouquinho dos grandes medos que os endodontistas vêm apresentando, não só os especialistas, como os que gostam muito de fazer uma endodontia, por algum motivo ainda não fizeram a especialização, né? Então, com o envelhecimento da população, nós estamos recebendo cada vez mais dentro do nosso consultório pacientes que possuem dentes que o canal está mais atrésico. Está difícil de conseguir o comprimento de trabalho ideal, conseguir trabalhar totalmente aquele canal. Ou então, quando esse canal atrésico, devido à população estar envelhecendo, vem com uma pequena surpresa, que seria uma lesão apical, que você sabe, poxa, se eu não conseguir ganhar aquele canal até o final, eu vou ter uma grande dificuldade e uma previsibilidade de regressão dessa lesão muito maior, então eu preciso fazer uma ampliação foraminal. E aí, por você desconhecer, você vai lá pensando, e agora como é que eu vou trabalhar, mas vou encarar, e aí o que acontece? A gente fratura a lima. Ou quando não fratura a lima, nós desviamos aquele canal. E muitas das vezes nós desviamos o canal e não sabemos, porque as periapicais vêm com uma imagem bidimensional, e às vezes a curvatura está por vestibular ou está palatino lingual, a gente acha que tratou aquele canal perfeitamente, aí vai lá ver, passa-se 6 meses, 1 ano e aquela lesão não regrediu, nós pedimos uma tomografia computadorizada daquele dente para entender o porquê que não está regredindo, e vemos que fizemos um desvio, e esses desvios estão muito relacionados a áreas onde nós temos uma curvatura, tanto uma curvatura de leve, uma curvatura acentuada, mas sempre a atresia vai nos gerar uma dificuldade grande de tratamento. E aí você acabou decepcionado porque tinha um desconhecimento sobre as novas limas da época, sobre as novas tecnologias, de como acessar aquele dente, ou então de ter uma boa previsibilidade. E tudo isso vai gerar um trauma, porque você falhou em 1, falhou em 2, esse trauma vai se transformar numa insegurança, então você fala, poxa, eu acho que eu não vou fazer esse canal, e aí você acaba desanimado e acaba muitas vezes desacreditando dessa endo, que muitas vezes é apresentado para nós como uma endodontia mais tranquila, conforme o passado, certo? E tudo isso pode ser revertido apenas com uma coisa, através do conhecimento, que por isso é isso que vocês estão buscando ao fazer esses cursos, né? Aquela frase que eu gosto, conhecimento é poder, e realmente é. A partir do momento que nós começamos a entender o que está se passando naquele local, a nossa vida começa a se modificar de uma maneira que nós começamos a fazer as coisas com mais tranquilidade, e no final nem lembrava porque tinha esse grande problema, tá? Então vamos voltar um pouquinho a falar agora das limas TDK. As limas TDK, elas são apresentadas em 4 tipos. A 2007, ou seja, a ponta é 20 e a cada D ela vai crescendo 0,07. Nós temos ela no tamanho 25,07, 35,06 e 45,05. Jonatas, aí muita gente pergunta, eu preciso utilizar essas 4? É obrigatório utilizar essas 4? Não. A princípio a TDK está vindo com a 2507, que na maioria dos casos é para ser utilizado com uma lima única. Você trabalha com as manuais, faz um preparo cervical e depois entra com a 2507, que é para modelar totalmente o canal, menos o terço cervical. Então, ou seja, para modelar o terço apical e terço médio com ela e poder fazer a obturação. Então, algumas características dessas limas que são muito interessantes são uma lima reciprocante, o movimento dela, que é para ser utilizado, então quem tem um motor BDW Gold, ou então um motor da Dentsply, é que o movimento dela é de 150 por 30, ou seja, é o mesmo movimento da recíproca. As limas de modelagem no terço médio é a lima 2007, ou seja, quando você precisa apenas ampliar o terço médio, essa é a lima mais indicada. Quando você quer fazer uma modelagem do terço médio e apical,
é para trabalhar com a lima 2507. Quando você precisa fazer um ampliamento foraminal, você tem uma lesão e fala, poxa, eu preciso limpar aquela área, porque nós sabemos que o terço apical é o terço que nós temos o menor contato com agentes irrigantes. Principalmente porque a grande maioria trabalha com hipoclorito, então nós temos que tomar um cuidado quanto à chegada do hipoclorito nesse terço apical, entre 1 ou 2 milímetros, que a gente não pode chegar até lá. Então nós temos a lima 3506 e 4505, que é para ampliar aquela área de forma mecânica e fazer a descontaminação. Então o protocolo que eu gosto de passar do dia a dia, que nós utilizaremos no consultório, é o seguinte: nós entramos primeiros com a lima 10, tá? Que eu gosto de falar que é a nossa bengalinha de cego, que é para entender o que está acontecendo dentro daquele canal. Depois entramos com a lima 15, que é para dar aquela ampliadinha no canal, e aí sim nós vamos entrar com uma lima de preparo cervical. A One Flare da Micromega é uma lima bem interessante, está chegando aqui no nosso cenário nacional. Já utilizei, gostei bastante dela, é bem interessante, é macia para ser utilizado e ela consegue liberar bem aquela área que às vezes é mais constrita da área cervical, uma área extremamente contaminada. Então nós precisamos de uma lima que ela seja mais calibrosa, e depois de utilizá-la nós vamos ir com a lima 10 até o nosso comprimento de trabalho e fazer então a odontometria com os localizadores apicais com a lima 15. Após a utilização da lima 15, é muito interessante que nós continuemos com a lima 20 e 25 para dar aquela liberadinha na apical, para evitar que a 2507 se prenda, gire ao longo eixo e haja uma fratura. Mas o fabricante ele também preconiza utilizar a 10 e a 15, mas se quiser utilizar também até a 25, aquela coisa, mal não fará. E podemos modelar com a lima 2507. Um diferencial da TDK é que ela está vindo com as suas gutas também. Então, para essa lima, a TDK também estará disponibilizando o próprio cone. Jonatas, eu posso utilizar um cone 2507 de alguma outra marca? Também pode utilizar, mas sempre o ideal é utilizar o cone da própria marca. Vamos ao próximo tópico. Como nós sabemos que a nossa vida não é aquele mar de flores, às vezes nós entramos naquele tempo mais feio, com um meio cheio de chuva, aquele tempo nublado, que eu tô querendo criar um cenário que você tá tentando fazer o canal, não tá conseguindo chegar, porque aquele canal tá muito atrésico, tem uma curvatura, o terço médio tá muito atrésico, não tô conseguindo passar. Nós teremos lançar mão de algumas outras limas também, tá? Quais limas você está falando? A 2007 é uma lima muito boa para ganhar atresia e ampliar esta área. Porque se nós não ampliarmos, tentarmos entrar direto com a 2507, a lima ficará presa. E aí a chance dela fraturar é muito grande, tá? Isso para qualquer sistema. Então é bom fazer um pré-alargamento antes de entrar com a 2507. Outra característica muito legal dessas limas é que nós temos a 2507, que é de uma conicidade boa, que casos de canais muito largos, ela vai ter um bom toque. Outra coisa muito legal dessa lima é o seu preparo térmico, que deixa com controle de memória, que vai evitar que você tenha desvios. Evitando desvios, você consegue ganhar aquele canal curvo com maior facilidade. Então, eu separei essa aula em alguns tópicos que nós iremos discorrer sobre esta aula. Nós iremos conversar um pouquinho sobre a atresia, sobre a fratura, sobre a largura de canal, o desvio e a dilaceração. Vamos começar falando um pouquinho sobre a atresia, que é uma das coisas que muita gente olha no seu dia a dia e dá aquele medo, dá aquele arrepio na pele, né? Porque é o seguinte, conforme a população do Brasil vai envelhecendo, maior a nossa chance de encontrar isso no nosso dia a dia. E uma vez este canal negociado errado, se tornará uma dor de cabeça até o final do tratamento. Então é muito melhor a gente já começar de maneira correta e finalizar de maneira correta, tá? Jonatas, essa condição
é apenas restrito a pessoas de maior idade? A resposta é não. Por quê? Andrés, em 1987, ele demonstrou que 15% dos dentes anteriores, após um trauma, apresentam uma calcificação do canal radicular. Ou seja, aquele paciente muito jovem que precisa fazer aquele canal, que está com aquela necro mais avançada, com uma lesão, você pode perguntar para a mãe, esse dente já sofreu algum trauma? Ela com certeza vai falar: quando criança ele caiu, bateu o dente, só que o dentista na época, ele falou que não havia necessidade. E realmente, na época não havia necessidade. Nós sabemos que 36% desses dentes, após um trauma que se mantiveram vivos, eles irão mortificar ao longo da vida do paciente. E com isso, a calcificação irá ocorrer dentro daquele canal. Porém, uma notícia boa em tudo isso: nenhum canal se calcifica por completo. Então, por ele não se calcificar por completo, nós temos algumas tecnologias que vão nos auxiliar para achar a entrada desses canais. Por exemplo, lupas ou então microscópios. São alguns artifícios que nós podemos lançar mão de magnificação para conseguir enxergar aquela entrada daqueles canais que são muito atrésicos. Às vezes a gente não consegue, o explorador passa, pula reto, a gente não consegue encontrar. E utilizando lupas, eu vou falar para vocês, em 100% dos meus casos na minha clínica, eu utilizo lupa hoje em dia para poder trabalhar. Ah, mas eu preciso utilizar a lupa em 100% dos meus casos? Não. Isso não precisa, que uma vez que você começa a trabalhar com um desses dois, você acaba gostando tanto que acaba utilizando cada vez mais e mais e mais, e no final acaba fazendo até anamnese com lupa. Brincadeiras à parte, é um bom investimento para se fazer na clínica. Após encontrado a entrada desses canais, é muito importante a forma que você vai negociar esses canais, desde o terço cervical até o terço apical. Muitas vezes nesses canais a lima 10 não será o suficiente para ganhar ele do começo ao fim, e se for forçado de maneira incorreta aquela lima dentro daquele canal, você irá criar um degrau. Criando um degrau, você irá criar uma dificuldade para negociar este canal. Então é muito importante que você tenha na sua clínica limas 0,8 C-Pilot e trabalhar com limas 10 C-Pilot. Algumas vezes, agora já começa a ficar mais raro, nós iremos precisar lançar mão de limas 0,6 C-Pilot também na nossa clínica para conseguir negociar. Mas como é que eu vou negociar esse canal? Então vamos lá. Para negociar esse canal é muito importante paciência. Conseguiu ganhar bem o canal, mas viu que está começando a ficar estreito? Recua, irriga bem, entra com uma broca de preparo cervical, alarga a parte cervical, depois volta com essas limas 0,8, ganha com a 0,8, depois ganha com a 10, depois com a 15, 20 e 25. Depois que você ganhou esse canal, conseguiu ampliar com as limas manuais, você terá que escolher um sistema rotatório ou reciprocante que tem uma secção ideal. Qual seria a secção ideal para canais atrésicos? Uma secção que possua bastante massa. Quais tipos de secções nós temos no mercado? Várias. Quais são os principais? Nós temos secção triangular, secção em S, secção quadrangular. Porém, a que tiver maior massa é a que terá menor chance de fraturar e terá maior poder de penetração desse conduto. Então, as limas da TDK WA1, elas têm uma secção retangular. E após negociar, então como vocês podem ver na pele apical, após negociar este canal com muito custo, esse central que ele vinha de um trauma, tá? Essa senhora que já tinha uma idade mais avançada, ela foi no dentista, o dentista não tinha conseguido, obturou de onde dava, e aí quando ela retornou, depois de 10 anos, me veio com essa lesão, tá? Era uma endopério, então eu trabalhei com paciência, com lima 0,6, 0,8, 10, fiz o preparo cervical, retornei, fiz a odontometria, e aí entrei com as limas da TDK. Para finalizar,
conseguir ganhar esse canal até o final e nós conseguimos perceber já um bom reparo dessa lesão após a instrumentação, tanto da parte de canal quanto da parte de periodontal. É muito importante no endopério a gente raspar, não fechar o canal até raspar aquela região. Então o protocolinho que nós utilizamos nos nossos cursos é entrar com a 0,8, depois entrar com a 10, depois ampliar um pouquinho com a 15 e entrar com uma lima de preparo cervical. Retornamos para 10 até ganhar o terço apical, fazemos a odontometria com a 15 e aí que está um grande segredo. Nesta hora nós vamos entrar com uma 20,07. Por que nós vamos entrar com uma 20,07? Porque desta forma eu consigo fazer um pré-alargamento. Este pré-alargamento ele serve para que quando a 25,07 entre, ela tenha menos atrito nas paredes dentinárias, sofra menos e a chance de fratura venha diminuir. Mas antes de descer com a 25,07, é interessante retornar com uma 10, limpar toda aquela área que ficou com debris, irrigar bem e entrar com uma 25,07. Jonatas, eu tô com uma mega de uma lesão, eu preciso fazer um ampliamento foraminal. O que é esse ampliamento foraminal? É a parte do tratamento de canal que nós descontaminamos aquele ápice que não pode ser tocado pelas soluções irrigantes químicas. Então aí nós podemos entrar com a lima 35 e 45 para dar aquela ampliada. E aí sim conseguir regredir aquela lesão. Muitas das vezes a fratura ela ocorre devido a uma sobrecarga torsional. O que é essa sobrecarga torsional? A ponta da lima ela se prende em alguma área daquele conduto, a lima ela vai começar a girar, gira ao longo do eixo e aí há o rompimento dessa liga. E aí você vai tentar remover, tentar entrar com outro instrumento. Pelo canal ceratrésico, dificilmente você vai conseguir passar com uma 0,8. Não que seja impossível, é possível, mas se torna muito mais difícil. Então você tenta remover, mas aquela ponta vai estar extremamente travada. E aí você pode tentar entrar com com um sistema Terauchi, que é para conseguir pegar aquela lima, ela não vai sair. Você pode tentar entrar com as pontas ultrassônicas, você terá uma grande dificuldade. Então, para evitar isso, é bom utilizar a 20,07 e depois a 25,07. Essas limas, devido também à sua secção, elas vão ter um maior poder de penetração, evitando então a fratura do instrumento dentro do canal radicular. Os desvios, eles são causados principalmente por quê? Porque houve a formação de um degrau, a lima ficou travando naquela região e aí o operador ele começou a pôr força naquele canal. Com a força, o que vai acontecer? Você irá criar um novo caminho que aquela lima irá seguir até encontrar um novo ponto de saída do canal. Como que nós conseguimos evitar isso? Novamente, retornando lá atrás, ganhando bem o canal com as limas 10 e utilizando limas que têm tratamento térmico de controle e de memória, que isso criará uma maior flexibilidade na lima para acompanhar aquela curvatura. Então, o tratamento térmico ela não só serve apenas para dar uma maior resistência, como também dar uma maior flexibilidade das limas, que é a chave do sucesso para as limas da TDK WA1. Outra coisa que auxilia muito é o seu poder de penetração devido a um movimento reciprocante. Então, um dos grandes segredos para se fazer um bom canal é nunca forçar a lima dentro dele. Não importa se é lima manual, ou lima reciprocante, ou lima rotatória. A partir do momento que você força uma lima, ou um rotatório, um reciprocante lá dentro, a chance de você estar criando um novo canal é muito grande. E falando em curvaturas severas, esse sistema ele foi feito para acompanhar
com maciez, então ela não é aquele sistema que puxa, que você tem que ficar esperto. Ele vai descendo de acordo, você vai precisando que ele desça. E a outra grande vantagem, que foi uma das características que me ajudou muito a fazer esse canal, é que eu posso pré-curvá-lo antes de colocá-lo dentro do canal. Então, vou contar um pouquinho da história dessa paciente. Essa paciente, ela chegou no meu consultório relatando uma dor intensa, tinha uma cárie enorme. Se vocês conseguirem observar, aqui na região distal desse primeiro molar, a coroa, ela também estava em cima desse dente. Então, o que eu fiz? Cortei essa coroa, acessei o canal e comecei a instrumentar. Então ela estava com muita dor e o problema, além de tudo, é que ela era uma paciente que não podia ficar muito tempo na cadeira, que ela tinha problema de DTM, então ela começava a sentir uma dor. Outro grande problema, a abertura dela era muito limitada. Então foi necessário eu ter um trabalho rápido, um trabalho bem feito e ainda conseguir ganhar uma curvatura severa dessa, que foi um grande desafio. Então, utilizando essa metodologia de ir com a lima, comecei com a 0,8, fui com a 10, a 15, aí outro segredo que eu passei já para vocês, eu entrei com a 20,07 primeiro. Depois de entrar com a 20,07, eu entrei com a 25,07. Previamente eu voltei com a 10, 15, 20 e 25. Essa 20 a 25 eu já utilizei uma lima Flexofile, que era mais fácil para trabalhar, num canal com uma maior curvatura. Então eu desci com a 20, 25 e trabalhei com as limas 25, 07 e obturei, obtendo um canal, na minha opinião, ficou muito bom. A paciente ficou muito feliz porque o tratamento demorou cerca de 1 hora. Então ela já tinha me relatado que anteriormente, quando ela fez esse canal da frente, ela teve que retornar algumas vezes. Então um trabalho rápido deixa o paciente também um pouquinho mais feliz e mais confortável após a endodontia, tirando alguns traumas que muitos dos nossos pacientes chegam relatando. Outra coisa que é muito importante a gente ter noção é quando fazer ampliação foraminal. A partir do momento que nós recebemos pacientes que já tiveram tratamento endodôntico previamente feito, mas a lesão persiste, nós devemos sempre suspeitar o quê? Não houve uma descontaminação apropriada. Ou seja, chegou esse paciente na minha clínica odontológica, e ele estava relatando que já tinha um abalamento ósseo aqui na região vestibular. Isso estava incomodando ele, já estava há 1 ano com aquilo lá. Ou seja, o tratamento endodôntico não que tenha sido mal feito. Se vocês olharem, até que estava contente ele, mas não tinha solucionado o problema. Então eu comecei a trabalhar, fiz a desobturação com a lima 2507, que é uma lima muito boa para desobturar um canal também. Então fiz aquela marca com a 10, a marca com a 15 e depois entrei com essas limas limpando, sanificando toda aquela região. Trabalhei intensamente com as limas para poder abrir bem o espaço. Num retratamento é de extrema importância nós removermos tanto aquela guta que ficou lá dentro, quanto o resto de cimento que está ao redor daquela parede dentinária. Nós não podemos deixar nada, porque ali pode ser um foco de infecção que irá reativar essa doença e aí resultando numa falha no tratamento endodôntico. Então, neste caso, eu utilizei a lima 35 e 45. Jonatas, você parou para aí? Você obturou? Não. Hoje em dia nós temos de lançar mão de novas tecnologias para conseguir sanificar esse canal por completo. O que foi utilizado nesse caso? Eu utilizei ultrassom para fazer o PUI, Passive Ultrasonic Irrigation. Eu utilizei hipoclorito, deixei 30 segundinhos lá, troquei mais 30 segundinhos, EDTA e depois hipoclorito novamente. E além disso, para garantir o sucesso, eu fiz APDT. APDT é Antimicrobial Photodynamic Therapy. Ela é muito importante
porque nós já temos vários artigos demonstrando a sua importância na endodontia. Irriguei com azul de metileno, deixei lá parado durante uns 5 minutinhos e depois disso eu vim com as pontinhas de laser com fibra ótica lá dentro e deixei lá durante 120 segundos. Depois irriguei abundantemente com solução salina estéril e depois obturei. Jonas, como é que você sabe que você obteve o sucesso? Depois de um mês, esse paciente retornou para a clínica e ele já estava super feliz que aquele abalamento já tinha sumido, aquela deformidade. Então nós já sabemos que nós estamos no caminho para o sucesso. Outra coisa muito importante que nós devemos sempre estar atentos durante o tratamento de canal. Se vocês forem olhar bem este lateral dele, que também entrou no tratamento endodôntico, vocês podem olhar, poxa, mas pela periapical não foi tratada até o fim. Lembrando que periapical é sempre bidimensional e muitos dos nossos forames que nós trabalhamos, ele é parapical, ou seja, ele não vai terminar lá na ponta. Isso daqui não é uma condição que sempre vai acontecer, igual nesse central aqui. Então, o que na verdade aconteceu? O forame ele deu aquela desviadinha, deu aquela curvinha no final, que nesse caso aqui estava para palatina. E aí, o que entraria? Se eu tivesse forçado para ganhar até o final, das duas uma. Ou eu poderia criar um microcrack, devido à expansão da lima, da sua conicidade, ou então poderia ter desviado. E aí eu teria certeza que essa lesão não começaria a regredir e ele não teria esse abalamento concluído com sucesso. Então, é importante nós confiarmos no localizador apical e sempre entrar com a lima pré-curvada. Isso é uma das condições básicas para o sucesso na endodontia. Então, o protocolo para ampliação foraminal, caso você esteja trabalhando com um canal que ele já estava pré-alargado, eu preciso entrar com a 2007? Não. O canal já está amplo, então nós podemos entrar com a 2507, volta com uma 10, 3506, volta com uma 10, 4505, volta com uma 10. Não tem necessidade. Porém, se você tiver uma curvatura, tiver um estreitamento no terço médio, é muito interessante nós entrarmos com uma 2007. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns casos que alguns colegas estão utilizando dessa lima, o que eles têm falado. Então, por exemplo, a Denise Gianese, ela falou que é um sistema seguro e simples de se usar. Eu lembro que ela comentou muito comigo, que a gente conversa bastante, ela tem medo daquelas limas que entram e começam a puxar, e é uma realidade, nós nos assustamos quando ela começa a puxar e do nada a gente vê o localizador já apitando, falando que parou e tá puxando, você tem que puxar de volta, é um susto. Essa lima é uma lima macia, que ela vai entrando conforme você precisa. Outro grande Michel, ele utilizou para fazer esse retratamento, então vocês podem observar que já era uma curvatura considerada severa e ele não gostava muito de utilizar limas reciprocantes. Eu falei para ele, Michel, vamos tentar utilizar nesse canal aqui. Ele, não sei, não estou muito confiante, não, vamos utilizar. Fui falando para ele, tá bom, vou utilizar. Agora na clínica dele, ele fala que na maioria dos casos ele está utilizando o sistema reciprocante, que ele criou aquela confiança e tudo voltando lá para o começo da aula. Era o desconhecimento. Quando ele começou a conhecer, ele tirou aquela insegurança dele, tirou o trauma, começou a utilizar novamente e a cada dia ele tem visto que está melhorando e ele todo dia ele me agradece, tem uma brincadeira entre nós. O meu grande mestre também, ele já utilizou, o Fernando dos Seis, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana. As limas de níquel titânio da TDK são instrumentos seguros com bom poder de corte, capaz de oferecer segurança ao clínico e além de ter um excelente custo-benefício. E é uma grande verdade. Quando nós trabalhamos com limas que elas têm secção quadrangular, elas tendem a puxar menos do que as limas que têm um grande ângulo de corte.
deixando o trabalho muito mais seguro e com tratamento térmico ele tende a desviar menos, fazendo com que você trabalhe com maior segurança. E a sanificação é de extrema importância, principalmente com ultrassom, para remover aquele resto de smear layer. Como vocês podem ver aqui no canalzinho, ele conseguiu pegar o início de um canal secundário. Então, para concluir a nossa aula, as limas WA1 elas têm um perfeito equilíbrio entre eficiência e segurança, porque elas são capazes de acompanhar uma grande curvatura e também ter a secção e o tratamento térmico e fora o movimento para poder penetrar cada vez melhor naquele canal. Agradeço a todos por estarem participando do Ciendo 2018. Foi um grande prazer mostrar para vocês um pouquinho dessas novas tecnologias que estão chegando no Brasil, da TDK WA1. E foi um grande prazer conversar com vocês sobre canais atrésicos, que eu sei que é uma grande dificuldade. Eu lá um tempinho atrás, quando eu comecei também, eu tinha um certo medo. E aí quando eu comecei a trabalhar de maneira correta, seguindo a literatura, eu comecei a aumentar meu índice de sucesso. Então, uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês é que sigam a literatura. Guardem um tempinho do seu dia para acessar bancos de dados, a Cielo, PubMed e ler um pouquinho mais, ampliar o conhecimento. Eu agradeço demais a vocês por estarem participando desse congresso online, porque é dessa forma que nós vamos tirando traumas e cada vez mais vamos nos aperfeiçoando e cada vez mais vamos tendo orgulho do nosso trabalho. Foi um grande prazer estar aqui presente, um grande abraço a todos vocês e tchau!